É perto da meia-noite quando as neves nos trilhos interrompem o caminho do Expresso do Oriente, um trem que liga a Ásia e a Europa. E a bordo desse trem, aristocratas, milionários, empregados e um assassino. E no mesmo vagão se encontra Hércules Poirot, um detetive que vai ter a missão de nada mais, nada menos do que entender o como, o quem e o porquê. Oi, eu sou o Grinsauro e hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre o Assassinato do Expresso do Oriente, um livro escrito pela Agatha Christie e publicado em 1934, que basicamente esse livro é sobre um assassinato, assim como muitas das coisas que ela escreve, né, sobre crimes, sobre assassinatos, e do gênero Locked Room, um pouco diferente de alguns outros mistérios, mas nesse aqui a gente tem um espaço confinado, um número de confinados de suspeitos, e são 12 suspeitos, um funcionário do Wagon Lit, que é a companhia de trem do Expresso do Oriente. A gente tem o Poirot, que é o detetive que vai fazer parte de todo esse mistério e vai ter a função de descobrir e desvendar o crime. A gente tem também o médico, que vai estar ali dentro também daquele vagão do Expresso do Oriente, que vai auxiliar o Poirot a ter algumas deduções ali sobre a natureza do crime, como aconteceu o assassinato. E a gente tem também o dono da companhia de Wagon Lit dentro do Expresso do Oriente, que também vai fazer parte de toda essa trama. E falando também um pouco, né, sobre as características que me fizeram gostar bastante desse livro, eu acho que não é segredo para ninguém que acompanha literatura de modo geral, que os livros da Agatha Christie são incríveis e que os mistérios são muito bem detalhados. Então, eu acho que eu não vou perder muito tempo falando sobre essas questões tão maravilhosas desse livro, e eu quero levar assim para alguns pontos que eu não gostei tanto do livro e que muitas vezes me fizeram ter vontade de ou parar de ler, ou naquele momento me fizeram parar de ler e mais para frente eu voltei, mas que foram detalhes que acho que passam em branco em muitas reviews que eu vi pela internet, mas que na minha opinião foi algo que me deu uma revoltada, sendo bem sincero. E a primeira coisa que eu queria falar é um pouco sobre o preconceito que existe dentro desse livro, que é basicamente, né, quando o Poirot ele encontra ali o assassinato que foi realizado, ele, junto com o médico, junto com o dono da Wagon Lit, eles deduzem que o crime só poderia ter sido causado por uma mulher ou por um latino, o que eu acho muito absurdo, mas considerando a época em que o livro foi publicado, eu até entendo essas deduções, mas que lendo hoje isso me fez parar um pouco e pensar. É uma dedução assim muito exaltada pro que eles estavam vendo ali, e é uma questão que eles trazem isso diversas vezes, não é só na hora que eles encontram o corpo, né, o cadáver. Então foi algo que muitas vezes me tirou ali um pouco da imersão do que estava acontecendo, né, de você estar investigando ali, porque depois de cada investigação e de cada entrevista, eles comentavam entre si e sempre voltavam a essa questão, foi uma mulher ou foi um latino, só por conta de como ocorreu o crime e tudo mais. Então essa foi uma questãozinha que me tirou um pouco da imersão dessa questão de você, né, tá entrevistando as pessoas e procurando minúcias para tentar desvendar o crime. E outra questão que também me tirou um pouco ali da imersão, eu não sei se aí é por conta de uma barreira de linguagem na hora da tradução, se isso se perdeu, mas porque basicamente em alguns momentos, quando você tá junto ali com o Poirot, investigando os vagões, né, vendo até algumas características físicas da pessoa, muitas questões, muitos detalhes são visuais. Isso não é descrito quando você está lendo. Então você não sabe isso até lá pra frente, quando o Poirot vai explicar o porquê que ele chegou àquela conclusão. Então eu sinto que às vezes o livro não deixa você acompanhar o raciocínio que o Poirot teve. Não sei se porque ficaria muito óbvio, né? Ela não quis colocar, porque seria muito fácil de deduzir se você soubesse desses detalhes, mas eu acho que são detalhes que, assim, são muito importantes. Eu não vou comentar aqui sobre os detalhes, exatamente o que são, mas são, por exemplo, algumas questões visuais, de tipo, você tem um item que tá molhado, e aí só fala que tá molhado, mas não fala o que tá molhado, tipo, você só tem o genérico do item, tipo, é uma etiqueta. Tá, mas você não sabe o que tava nessa etiqueta, você não sabe se tinha mais alguma coisa aparecendo. E isso eu sinto que tira um pouco essa questão de você tá ali no papel do Poirot também, na visão do Poirot. E eu acho que isso foi algo que me deixou um pouco afastado de toda a dinâmica que ele teve do livro, mas é um livro fantástico, é um ótimo livro.
E eu recomendo bastante aí para quem quiser começar a ler Agatha Christie, começar a ler mistério de modo geral. Eu acho que ela é uma autora que introduz muito bem aí essas questões, né, com A Morte no Nilo, por exemplo, que saiu um filme recente. O Assassinato do Expresso do Oriente também tem um filme. Eu tentei assistir, mas eu confesso que o filme eles acabam floreando muito mais do que o necessário e eu achei um pouco exagerado. Então não fui até o final para dar uma review melhor sobre o filme, mas vale muito a pena ler o livro. Isso eu posso afirmar. E agora falando um pouco dos pontos positivos que eu encontrei no livro, não tem como deixar de levar em consideração todo o interrogatório que ela descreve com cada um dos personagens. Todos os personagens, todos os 12 ali que foram interrogados, eles têm características muito específicas de cada um, e o jeito como eles vão tratar e como eles vão reagir a cada pergunta, o jeito também como o Poirot faz cada pergunta, dependendo da personalidade da pessoa. E isso são coisas que eu acho que são válidas até em interrogatórios na vida real, assim, digamos, né, fora dessa ficção. Algumas questões são bem interessantes de ver, de, por exemplo, uma pessoa que ela já entra na sala falando mais, escrevendo mais, conversando mais. O Poirot tenta fazer perguntas mais diretas, mais simplórias, mais específicas, porque ele sabe que aquela pessoa vai florear tanto, vai sair do caminho. E algumas outras pessoas que entram na sala e dão muitas respostas singulares ali, monossilábicas, ele vai tentar fazer com que a pessoa converse mais com ele. Então essas abordagens diferentes para cada um que entra ali, dependendo um pouco da nacionalidade, ele vai mudar um pouco, porque ele vai perceber algumas questões, tipo, que não são daquela nacionalidade, por exemplo, mas que a pessoa está agindo como se fosse, e aí por conta disso ele consegue contornar a história daquela pessoa, enfim. Ou uma história de uma pessoa que contradiz a outra, ou alguns chutes que ele faz até mesmo ali no meio dos interrogatórios. Ele tenta acertar uma coisa de uma pessoa como se fosse uma verdade e acaba acertando, e uma pessoa acaba confessando algo que o Poirot nem sabia que ela tinha feito por conta disso. Então vale bastante a pena ver. Eu acho que tem muitas características que você vai, junto com um investigador, vai descobrindo ali ao longo do interrogatório, mesmo tendo aqueles pontos que eu comentei no início. Eu acho que os interrogatórios são um auge, assim, até porque todo o livro é voltado nesses interrogatórios, né? Então, se não fosse a melhor parte do livro, eu não sei qual seria. Outro ponto interessante que a gente pode ver nesse livro é que ela tenta sempre desviar a sua atenção daquilo que é realmente importante, principalmente nos diálogos. Uma coisa que talvez atrapalhe um pouco o leitor na hora ali que tá lendo os interrogatórios, é que como ela trabalha muito o francês com o inglês, algumas frases os personagens falam em francês e não tem uma tradução para aquela frase. Então, se você entendeu o que eles estão falando, você entendeu. Se você não entendeu, paciência. Ou você procura o que aquela frase quer dizer, ou você só segue a vida e age como alguém que está ali de espectador e fala, beleza, compreendo. Foi que eu fiz várias vezes no livro. Mas algumas também ele usa por conta que, como tem várias pessoas de várias regiões ali do mundo naquele vagão, que são suspeitas, ele usa as linguagens, tanto o francês quanto o inglês, para tentar sondar o que aquela pessoa sabe. Por exemplo, ele consegue descobrir se a pessoa viveu na América por conta de alguma palavra que ele fala específico em inglês e a pessoa compreende, que não é uma palavra dita ou, sei lá, ensinada ao redor do mundo, é uma coisa específica dos estadunidenses, enfim. Isso é uma coisa bem legal, mas que pode ter esses problemas de você não compreender o que ela está escrevendo, né, o que os personagens estão falando, exatamente por estar em outra linguagem, né? Então eu acho que isso quebra um pouco também essa questão da tradução, de que como você está lendo um livro traduzido, que teve essa ideia de pegar palavras específicas do inglês para fazer essa investigação, ou frases específicas do francês para fazer essa investigação, quando você pega o livro e lê em português, eu acho que você perde um pouco dessa magia, mas não é nada significativo, não é nada que vai atrapalhar ou deixar o livro mais chato. Na verdade, eu não vejo isso como um ponto tão ruim, continua sendo um livro fantástico. E para esse livro eu dou a nota de 4 patas e meia. Então eu acho que é uma ótima introdução para os livros da Agatha Christie, e com certeza eu fiquei com vontade de ler os outros que eu não li ainda. Então eu vou realmente pegar para ler. E se você ficou interessado nesse livro,
vai dar uma olhada, é um livro de mistério muito bom. Você que gosta já de mistério provavelmente já se trombou com esse livro. E eu tô aqui chovendo no molhado. Pra você que tá vindo de algum outro tipo de gênero literário e quer começar aí no mistério, essa é uma ótima recomendação. Então vai lá, checa o Assassinato no Expresso do Oriente. Se quiser dar uma olhadinha no filme, eu acho que tem um filme antes de 2017 também, um filme mais antigo, mas agora eu não lembro certeza da data dele. Ou então checa o de 2017, vê o que você acha, ou já vai direto no livro, que é realmente o que eu recomendo. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou de pontos positivos, pontos negativos, se você concorda com a minha opinião, se você discorda e o porquê. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você tiver afim de ver alguns livros que me fizeram voltar a ler em alguns momentos da minha vida, eu vou deixar aqui o vídeo, né, pra você ir lá dar uma olhada, que são 7 livros basicamente que em vários momentos da minha vida me fizeram a ter essa vontade de voltar a ler e de pegar um livro e de seguir, ler séries e tudo mais. Então vai lá, dá uma olhadinha, se inscreve, deixa o like e até a próxima.